Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero te convidar para uma conversa que talvez possa causar mudanças, tanto em mim quanto em você. Uma reflexão sobre a forma como enxergamos muitas das nossas decisões. Eu quero falar sobre algo que pode parecer muito natural, mas que é mais complexo do que imaginamos. A influência dos nossos sentimentos naquilo que pensamos e, principalmente, naquilo que decidimos. Porque sim, a maior parte das nossas escolhas, sejam elas da vida, profissionais ou financeiras, é na verdade emocional, não puramente racional. Antes de seguir, quero te fazer uma pergunta. Quantas das decisões mais importantes da sua vida você tomou apenas de forma 100% racional, sem considerar nenhuma emoção que estava sentindo no momento? Se parar para pensar, provavelmente vai perceber que mesmo nas escolhas mais lógicas, elas existem. Sempre havia uma emoção envolvida ali. Seja um medo, uma ansiedade, alegria, empolgação, ou até mesmo algum ressentimento escondido. Refletindo aqui com vocês, eu vejo que muitas das minhas próprias decisões foram guiadas pela emoção. Minha faculdade, por exemplo, não foi só por gostar de exatas ou do campo assim da engenharia civil, mas também por um propósito de vida que eu sentia. Meu antigo emprego, no qual eu decidi sair, foi uma decisão marcada tanto pela razão, quanto também pela emoção, pela forma como eu me sentia naquele ambiente. E a forma como eu entrei lá também foi muito emotiva. Era um sonho se tornando realidade. Foi uma mistura de empolgação, alegria e aquelas famosas borboletas no estômago. Até a transformação pessoal que eu busquei para mudar o que eu realmente não gostava em mim veio de emoções intensas, como a raiva e tristeza, que me impulsionaram a agir. Eu lembro de uma frase de Rami Sunim no livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que diz assim: quando você desacelera, você consegue ver com mais clareza. As emoções, elas deixam de ser uma neblina e viram bússolas. E é exatamente essa dualidade que eu quero explorar com você hoje. Como as emoções, elas podem tanto ser uma neblina que nos confunde, quanto uma bússola que nos orienta, que nos faz com que elas assumam realmente um papel ou outro, depende muito da gente. Por muito tempo, eu acreditei na ideia de que para tomar boas decisões era preciso deixar de lado a minha emoção, o meu coração, e pensar somente com a razão. Hoje eu sei que essa não é uma verdade, essa é apenas uma percepção minha que eu tinha na época e também talvez de muita gente. Mas a verdade é que a gente precisa integrar os dois. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, o qual eu estou lendo, ele explica que sentir é essencial para decidir bem. Nosso cérebro ele não funciona como uma calculadora fria. E por mais capricorniana que eu seja, né, e por muito tempo terem me dito que eu era fria, brincadeiras à parte, por conta do signo, né, ele diz que o cérebro integra a emoção e a lógica ao mesmo tempo. A amígdala, responsável pelas respostas emocionais, e o córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio, eles trabalham juntos. Pensa comigo agora. Quando escolhemos uma profissão, não é só sobre salário, demanda do mercado ou matérias do curso. Tem também a sensação de pertencimento, a empolgação de se imaginar naquela área ou até mesmo a frustração de seguir o caminho que a família não deseja, porque ele não é nosso, sabe? Ou até mesmo desistir de uma área que antes a gente sonhava em seguir e que a gente vê que talvez naquele momento não é mais aquilo. Ignorar as emoções não é ser racional, mas sim incompleto. A razão sozinha, ela não sabe o que é prioridade para o nosso coração. Assim, quando eu olhei para o meu esposo e eu soube que era ele, não foi só emoção ou razão, foi uma mistura das duas. E assim como outros exemplos que já falei, muitos deles também tinham muita razão por trás de todo o sentimento. Agora, existe um desafio, pois nem sempre as emoções elas chegam no momento certo, ou na intensidade adequada, não é mesmo? Quem nunca respondeu uma mensagem no calor do momento
e depois se arrependeu? Não é só por mensagem, né? Às vezes é cara na cara. Ou então já tomou alguma atitude impulsiva e quando a emoção passou, percebeu que poderia ter agido de forma diferente. Sunim fala que quando a gente corre demais, a gente acaba confundindo a agitação com clareza. Eu me identifico com isso, sabe? Várias vezes eu confundi o alívio imediato de resolver logo com uma boa escolha. Daniel Levitin, no livro A Mente Organizada, explica que o nosso cérebro precisa fazer pausas para processar emoções e informações de forma equilibrada. Ou seja, às vezes a melhor decisão não é responder no momento, é esperar. Lembra que há uns episódios atrás a gente conversou sobre ócio criativo? Às vezes só precisamos realmente realizar uma pausa, sair daquele cenário onde estamos e olhar coisas com mais calma, sem pressa, e assim conseguimos enxergar outras opções. Eu sei o quanto é difícil. Nas últimas semanas eu pensei várias vezes em mandar mensagens, movida pela intensidade das minhas emoções em relação às situações que eu acabei vivendo. Mas sempre após esse impulso eu acabo me perguntando, essa decisão vai continuar fazendo sentido amanhã? Nem sempre eu acerto. Às vezes o impulso é muito mais forte. Mas só de criar esse espaço já me poupa momentos desagradáveis e muda o rumo das coisas. Minha mente tem um jeito engraçado de funcionar. Ela sofre com determinadas coisas, revive várias e várias situações, intensifica momentos. Às vezes eu até chamo ela de ingrata. Porque isso acaba me fazendo mal. Mas em momentos de raiva, ela também me lembra desse espaço e me questiona. É isso que você quer para si? É assim que você quer ser? É esse exemplo que deseja dar? É essa pessoa madura que quer ser? E se por acaso eu acabo respondendo para qualquer uma dessas opções a palavra não, eu escolho me retirar da situação. Eu escolho me silenciar para não falhar comigo mesma, com a pessoa que eu realmente desejo ser. Às vezes, a verdade é que acabamos descontando nas pessoas que amamos, naquelas que estão ao nosso redor, o nosso lixo emocional. Tomamos decisões totalmente baseadas em nossas emoções, sem considerar as consequências dos nossos atos e o impacto que as nossas ações podem ter nas pessoas que são obrigadas a nos amar. E uma frase que eu ouvi no meu Instagram e que me marcou muito sobre lixo emocional, que a gente não é obrigada a carregar o lixo do outro e deixar com que isso afete o nosso dia, as nossas decisões e escolhas. Isso não nos pertence, então não pegue para você e não deixe as suas emoções serem influenciadas e influenciar as suas decisões, as suas escolhas, por conta do que o outro tá nervoso, porque o outro tem o lixo emocional dele e passou por algo. Falando em emoções que influenciam nossas decisões, além da raiva, o medo é uma das mais poderosas. Ele pode tanto nos proteger, mas também pode nos impedir de agir, nos paralisando e nos impedindo de ser quem realmente queremos ser. Já a ansiedade, ela é um medo projetado do futuro, podendo nos fazer enxergar os riscos que talvez nem existam, além de também nos desanimar e acabar nos diminuindo. Viktor Frankl diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que está o verdadeiro poder de escolher. Porém, quando o medo aperta, esse espaço encolhe. Eu já perdi, talvez, oportunidades, porque a ansiedade dizia que eu não estava pronta. Olhando para trás, talvez eu perceba que essa não era a realidade. Mas a lente embaçada da minha emoção me fazia enxergar dessa forma, sabe? Eu me vi incapaz. Mas a verdade é que, por exemplo, nesse último ano, eu evolui muito. Tanto como pessoa, quanto profissionalmente. E se eu não me valorizar, não souber me posicionar, quem fará isso por mim? Hoje eu tento encarar o medo como um sinal para investigar, não para fugir. Às vezes ele está ali para me proteger de um perigo real, mas em outras é só a minha segurança tentando me manter na minha zona de conforto. Já aceitei convites que queria dizer não. E já tentei falar não para as pessoas, mas na verdade acabei falando sim só porque eu estava com medo de decepcionar alguém. O problema é que no fim a decepção foi comigo mesma. E Sunim, ele reforça que a autoaceitação é o antídoto para esse tipo de armadilha emocional. Quando a gente nos aceita
Não precisamos da aprovação externa para validar as nossas escolhas. Brené Brown destaca que a vergonha, muitas vezes, é aprendida ainda na infância. Ela sugere que momentos em que fomos repreendidos por sermos muito sensíveis, muito falantes, ou também não se encaixarmos no padrão, seja familiar ou na escola, isso acaba criando um condicionamento silencioso, que nos leva a tomar decisões tentando evitar a sensação de não pertencimento. Brené, ela também fala que a vergonha ela se alimenta do silêncio e do segredo. Eu já percebi que quando eu não compartilho com ninguém a pressão que eu sinto, né, de agradar, a tendência ela acaba aumentando. Mas quando eu acabo verbalizando aquele sentimento para um amigo de confiança, a clareza vem de forma rápida. E nem todas as emoções elas complicam as nossas decisões. Algumas, pelo contrário, nos ajudam muito. Bárbara Fredrickson, acho que é assim que fala, não sei. No livro A Teoria do Ampliar e Construir, mostra que as emoções positivas, como a alegria e a gratidão, ampliam a nossa percepção, aumentam a criatividade e nos tornam ainda mais abertos às possibilidades. Eu percebo isso nos meus próprios dias. Quando estou feliz, sou mais generosa nas minhas escolhas, menos defensiva, mais disposta a arriscar. Sunim diz que o coração em paz, a mente fica mais generosa. Cultivar a gratidão antes de uma decisão importante é como limpar os nossos óculos antes de ler. A visão ela fica muito mais nítida. Por isso eu reforço a importância do caderno da gratidão, de manter essa vibração alta, não apenas de pensar positivo, é sobre realmente se conectar com esse sentimento. Lisa Fearon Bennett, no livro Como as Emoções São Feitas, explica que o poder de nomear as emoções. Quando eu digo eu estou com raiva, eu estou ansiosa, muda a forma como o meu cérebro processa aquilo. Por isso, antes de tomar uma grande decisão, verbaliza ou anote o que você está sentindo ou pensando. Essa separação, ela pode nos ajudar a perceber se a nossa decisão está movida mais pela emoção do que, por exemplo, pelo que a gente realmente quer. Neurocientificamente falando, quando nomeamos uma emoção, ativamos áreas do córtex pré-frontal ligadas ao raciocínio, diminuindo a ansiedade da resposta emocional no sistema límbico. Isso é chamado de Affektlabing, acho que é assim que fala, em inglês. Eu já vivi várias situações que eu só percebi que eu estava agindo com raiva depois de dizer: eu tô irritada porque eu não fui ouvida, ou eu tô irritada por tal motivo. Essa frase, ela já muda o nosso clima interno. E é como se realmente a gente desse pro nosso cérebro um manual de instruções e não só um alerta vermelho sem contexto, sabe? Uma técnica que eu gostaria de deixar aqui é o sistema RAN, desenvolvido por Tara Brach, que é regozine, que é reconhecer a sua emoção, allow, que é permitir que ela exista sem tentar apagá-la, investigate, investigar de onde ela vem, e nurture. Talvez o meu inglês foi péssimo, mas ignora, que é nutrir a si mesmo diante do que você descobriu. Esse processo ajuda a desacelerar a decisão e evita que ela seja apenas uma reação. Mas é importante lembrar que nomear errado também pode te causar problemas, já que a gente acaba confundindo talvez uma ansiedade com uma intuição, achando que um desconforto pode ser um pressentimento e não uma preocupação, sabe? Isso também pode fazer você desistir de coisas que poderiam ter dado certo. Por isso, nomear exige uma certa atenção, prática e muita honestidade com o que você realmente está sentindo e acontecendo ao seu redor, sabe? Para mim, o segredo não é escolher entre a razão ou a emoção, mas integrá-las. E por isso eu acho legal deixar algumas práticas que têm me ajudado. Então, toda vez que for tomar uma decisão, respire fundo antes de responder algo importante. Anote, verbaliza o que você sente e pensa. E deixa passar um tempo e depois lê aquilo de novo, pensa naquilo de novo e vê se realmente aquilo ainda faz sentido. Por fim, eu diria para você buscar momentos de silêncio. Vai caminhar sem o celular, faz uma meditação, reflita de outras formas sobre a situação. Às vezes vai te mostrar outras opções que você não via no momento, sabe? E por fim, eu quero finalizar esse episódio com outra frase do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. E a frase é o seguinte: as decisões mais sábias são tomadas entre a paz do que você sente e do que você pensa.
E a minha pergunta para você é: qual foi a última decisão que você tomou sentindo profundamente o que queria e não apenas pensando no que devia? Se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que precisa também refletir sobre isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, o que te marcou mais nesse episódio. Não deixe de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube, para não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Até a próxima. Tchau!